Olá, muito boa tarde, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos começar mais uma live falando sobre as redes sociais e falando também sobre o que ela traz, né, para nós nesses tempos de pandemia. Será que as redes sociais, elas fazem o bem para nós? Olá, boa tarde, Simone, tudo bem? E nós vamos conversar com a doutora Vilma Botassin, que ela é psicóloga, neuropsicóloga, especialista também em reabilitação cognitiva, para falar um pouquinho para a gente sobre a visão neuropsicológica das redes sociais, né? Agora, nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, de quarentena, se essas redes sociais elas estão ajudando as pessoas a terem um comportamento mais tranquilo, né? Essas pessoas estão buscando aí um alento, né, nas redes sociais. Vamos aguardar só um instantinho até que a doutora Vilma entre aqui, né, para a gente poder iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo. É só mais um instante. E é isso, né? Ainda estamos vivendo um pouco essa questão da pandemia, desse isolamento social, tentando se reencontrar, a adaptação. Nós já estamos, acredito eu, adaptados, né? Agora é só uma questão mesmo de modificar alguns comportamentos, né? Que nós precisamos para poder levar a vida um pouco mais tranquila, não é? Acredito também que a doutora Vilma vai trazer ótimas dicas para nós a respeito disso, né? E vamos entender um pouco sobre essa questão das redes sociais, sobre as nossas vidas, nas nossas vidas, não é mesmo? Vamos lá, doutora Vilma. Doutora Vilma chegando para a gente começar. Só mais um instante e nós vamos começar a nossa live. Boa Oi, tarde, querida. boa Tudo tarde. bem? Tudo bem, e você? Peraí. A gente tem que se ajeitar. E essa forma da gente regular é complicado, né? Tanta coisa para mexer. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Muito friozinho em São Paulo? Aqui tá frio. Ontem, hoje, tudo frio. Tudo uma confusão. Minas também. Aí é Minas gostoso. gelou. É, gelou. Bom, peço para você se apresentar, né, Vilma? Afinal de contas, às vezes entra pessoas que ainda não conhecem, mas é sempre bom fazer essa apresentação. Então, o Vitor entrou, meu sobrinho lá de Paraná. Oi, Vitor, tudo bom? Meu nome é Vilma Botassin, psicóloga clínica, cognitivo-comportamental, especialista na área de neuropsicologia, reabilitação cognitiva e aprimoramento em psicologia hospitalar. Se Ótimo, apresenta. excelente. Eu sou a Cláudia, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, professora e atendo as crianças na parte clínica, atendo os alunos na parte institucional também, aqui numa universidade, aqui na cidade que eu resido. A minha tia também entrou agora há pouco, Votociclo, seja muito bem-vinda, tia, espero que essa live traga um pouquinho mais de conhecimento a respeito, né, das redes sociais, o que a neuropsicologia fala sobre a questão das redes sociais nesse tempo de isolamento social. Será que ela ajuda? Será que ela atrapalha? Né, favorece alguma questão, mudanças dos nossos comportamentos? Vamos ver aí o que a doutora Vilma Botassin vai trazer para a gente, não é mesmo, Vilma? Nós vamos trazer isso, não é? E eu acho que é legal, né? A gente está conversando Com sobre esse certeza, assunto, porque, com na certeza. verdade, a rede social ela tem ajudado muito no momento atual.
tanto para o bem como para o mal, né? Então a gente precisa ver como que a gente está lidando com a rede social, né? E o desejo de ser visto, ser desejado, ser curtido, né? A vontade de passar para os outros o nosso sucesso, e mesmo que a gente não tenha um sucesso, a gente quer passar alguma coisa. E isso leva uma perspectiva para a pessoa de um bem-estar. Por que não dizer uma felicidade assim momentânea, não é? E na Isso verdade, mesmo. tem a ver muito assim com a persona, não é? Que assim, você se apresentar de uma forma nas redes sociais como algo que você muitas vezes não é. Não que você vai colocar nas redes sociais a sua vida, porque eu acho que isso não é uma coisa legal. Você expor a sua vida de uma forma, como eu já tenho visto, eu acredito que você também, você colocar a sua vida para que todas as pessoas saibam o que está acontecendo com você, o seu sofrimento, tudo que está acontecendo, né? Então, assim, então existe dois polos aí. Aquele em que você se coloca em que você se coloca num estado de bem-estar, né? Na viagem, estou super feliz na minha viagem, eu quero ficar, e aí eu vou me mostrar, eu vou falar que eu sou muito feliz, tenho uma autoestima lá em cima, tá. Ou senão, quando eu estou muito deprimida, muito triste, infeliz, e aí eu fico lá falando, poxa, eu vou jogar para fora aquele sentimento de angústia dentro da rede social em que todo mundo fica sabendo do seu interno, sabe? Então, você acaba se tornando um livro aberto, porque assim, praticamente nós já somos um Big Brother, né? Então, nós já somos um Big Brother. É É celular, verdade. drone, onde você tá. Então tem um monte de coisas assim variáveis. Você vai em algum lugar, você está sendo filmado, tá? Mas agora assim, quando alguém invade a sua privacidade interna, eu acredito assim, é porque você permite, não é? Quando você coloca Exatamente. o seu interior, eu já vi casos de pessoas que colocou, por exemplo, num relacionamento que não estava dando certo, expor a vida íntima na rede social. Então eu acho isso que não é legal. Acho que as pessoas têm que simplesmente, elas têm que ter uma privacidade, não é? Uhum. Essa exposição é muito perigosa, né? Porque as pessoas acabam conhecendo demais da vida da gente e a gente não sabe quem é que está nos vendo, vamos dizer assim, né? Agora, Vilma, me diz uma coisa: por que as pessoas acreditam que a vida social do outro, através das redes sociais, é melhor do que a dela, né? O porquê disso? É porque assim, ela acredita, tem uma coisa, assim, quando a pessoa tem uma baixa estima, eu já tenho de casos assim, a pessoa tem uma baixa estima, então ela sempre acha que os outros são melhores que ela e que ela não tem um Uhum, potencial para ser uma pessoa melhor. Então ela tem sempre que estar olhando aquilo que o outro está fazendo para que ela possa ter o outro como um espelho, sabe? E só que assim, muitas vezes esse espelho não é benéfico, tá? Porque ela acredita uhum, que aquelas pessoas são melhores que ela. Por exemplo, aquele artista, eu vou seguir aquele artista porque ele é uma pessoa de sucesso, tá? Mas sim. você não sabe o interno dela, você não sabe o quanto que ele lutou para chegar naquele lugar. Aí vem aquela inveja velada, então assim, achando que aquela pessoa é melhor, mas assim, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu potencial, sabe? Então, acho que a partir do momento que você começa a ter um olhar para você, de que você é uma pessoa especial, você não tem a necessidade de querer imitar o outro. É como assim, acho que você assistiu o filme do Chaplin, né? Que ele fica andando Uhum. atrás do outro, imitando, né? Então, assim, é como imitar o outro, querer ser igual ao outro, mas você nunca vai ser igual a ninguém. Porque cada ser humano, ele é peculiar, cada ser humano, ele é singular, né? E essa Uhum, singularidade faz com que a gente seja único, não é? Então, uhum. só que as pessoas, muitas vezes, eu acredito que seria assim, a falta de gostar de si mesmo. Porque, mas eu gosto de mim, mas eu gosto de ver aquele. Não, tudo bem, você pode gostar de ver um artista, você pode gostar de ver um personagem, mas aquele personagem, naquele momento que você está seguindo, ele está sendo uma representação, né? Algo Uhum. fictício.
que você não vai alcançar, não é? Então, assim, a Uhum. gente, cada um de nós temos que ir atrás dos nossos objetivos, atrás daquilo que a gente quer, porque assim, você, como você é único e singular, ninguém vai ser igual a você. Então, Uhum. não Mas vai fazer você a acha, você acha que essas pessoas que às vezes, né, passam horas vendo o perfil das outras pessoas, isso traz para ela um prazer em ver a outra pessoa feliz? Isso pode transformar o dia dela também feliz? Ou no fundo, ela está com uma tristeza ali embutida que ela ainda não percebeu? isso mesmo, você falou tudo agora. Pode ser, por exemplo, pode ser que aquela pessoa ela esteja numa tristeza embutida mesmo, um grau de ansiedade, em que a única. E agora, em época de pandemia, as pessoas geralmente estão muito isoladas, né? E nem todos, muitos estão indo para trabalhar. Então a gente tem agora duas vertentes. Aqueles que vão trabalhar com um grau de ansiedade muito alto, com medo da contaminação, com medo de trazer a contaminação para os seus familiares. E nós temos uma outra vertente, aqueles que ficam em casa na terceira idade, ou que também não pode sair, são pacientes de risco, que não pode sair, que também fica num grau de ansiedade. O medo se generalizou. Então agora o medo é algo que está intrínseco nas pessoas. O medo do adoecimento. Então, isso que você falou, na verdade, assim, estar na rede social hoje pode ser um acalanto, mas é uma faca de dois gumes. Ela pode também ser esconder uma tristeza da alma, de uma existência, porque você gostaria de estar no lugar daquele outro que está apresentando uma vida que, do seu ponto de vista, naquele momento, seria algo que traria um conforto. Aí eu diria para você, seria assim, seria as memórias falsas que o nosso cérebro fabrica. Sabia disso? Sim. Então, memórias falsas. Então, o seu cérebro está fabricando uma memória falsa daquilo que você gostaria de ser. E isso vai te levar você num estado, primeiro, de estresse. Porque você não tem uma rotina, tá? Você não tem uma rotina. Então, te levou a um estado de estresse. Esse estado de estresse, a gente já conversou isso numa outra live, em que ele vai liberar da sua suprarrenal o cortisol, tá? Liberou o Uhum. cortisol. Esse cortisol, ele vai estar na sua corrente sanguínea, ele vai estar trabalhando e ele deixa você num grau de ansiedade generalizado, tá? Aí Uhum. tem níveis, né? O leve, moderado e o grave. E posteriormente, ele pode te levar a uma depressão, entendeu? Uhum. Então, a gente precisa ver os fatores externos que estão trazendo para nós o mal-estar. E muitas vezes, assim, essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela falou, ô Vilma, eu falei o quê? Ela falou assim, olha, eu preciso sair da internet. Eu preciso sair do WhatsApp. Você tem que me ajudar. Porque é um sofrimento. Eu tenho que conferir toda hora para ver o que está acontecendo. Eu preciso consultar os grupos. Aí eu fiquei pensando, na verdade, a pessoa começa a ficar num grau de ansiedade, numa expectativa de que algo possa trazer uma alegria ou não possa trazer, não é? Então, Sim. ela está com a mente perturbada por conta daquilo que não desliga. O cérebro não desliga. Porque ela está sempre conectada. Tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro. Tem Pois gente. é, essa é uma outra preocupação, né, Vilma? O tempo que se fica nas redes sociais. Tem pessoas que às vezes passam 1, 2 horas, mas tem pessoas que passam a manhã toda na rede social, a tarde toda na rede social. E a rede social que eu quero dizer aqui, para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, não é só o Instagram, não é só o Facebook. É o Twitter, é o WhatsApp, enfim, são todas as redes que nós temos aí buscando, querendo as informações que são instantâneas, né? São informações que elas chegam assim em questão de minutos, segundos, né? Onde que a pessoa foi, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, o que aconteceu nesse momento em tal lugar. Então, essa quantidade de tempo, ela também pode ser muito ruim para as pessoas, né? Tem que ter esse controle, não é isso?
Com certeza. Então, na verdade, passa também uma imagem de uma inveja, de uma felicidade que não está ao seu alcance, sabe? Uhum. O que eu posso fazer para me dar um pouco de alegria nesse momento, não é? Eu posso ler um livro, eu posso fazer exercício, eu posso fazer um bolo, se eu estou dentro de casa, tá? Mas se eu estou no meu trabalho, então eu vou levar meu trabalho a sério, eu vou deixar a rede social para olhar depois, um momento de distração. Então, na verdade, a internet ela trouxe coisas boas, mas também ela trouxe coisas negativas, não é? Então, tem Uhum. a internet que é do submundo, né? Que também é a internet do mal. Uhum. Então tem muitas coisas que de sites de relacionamento, né? Você sabe que tem gente, mesmo sabendo que não pode sair por conta da própria saúde, estão nos sites de relacionamento e saindo, sabe? Então, assim, a gente não tá aqui para falar, para criticar ninguém. É simplesmente a gente está dando um aporte, né? Um norte para a pessoa, para que ela possa ter um outro olhar. E a pessoa está falando aqui um cansaço mental. É. Isso, essa questão do virtual também dá essa estafa mental, né? E aí você pode não ficar tão bem por conta disso. Você, não sei por que eu não tô bem. Tá, por que tá. Tô cheia, tô me sentindo indisposta. Porque, na verdade, esse cansaço mental é um esgotamento mental. E aí você pode entrar numa estafa mental por conta também da rede social, não é? Sim. É o que a Amanda está dizendo. Essa é a Amanda, lá de São Paulo, lá de São Bernardo. Beijo para você especial, Mandinha. Te adoro muito. Que acontece? Com o home office, que ela também ela é uma gestora de escola bilíngue, escola de idiomas, essa demanda aumentou através do home office. Então, a gente fica muito tempo preso ao celular. Eu também sou uma que não tinha esse costume. Apesar de usar, né, o WhatsApp para conversar com as mães, fazer agendamento de consulta, conversar às vezes até mesmo com um paciente que acabou que naquele momento precisava de um apoio, mas não era tanto quanto hoje. Hoje eu posso dizer que eu utilizo o meu celular nas redes sociais mais ou menos em torno de umas 12, 15 horas por dia. Então, assim, é muita coisa para quem não está acostumado. Realmente traz o esgotamento mental, traz uma irritabilidade, né, de estar ali a todo instante, porque é uma tela pequena, uma tela que às vezes você tem que colocar o óculos para enxergar. Mas, enfim, a utilização agora, nesse momento do isolamento, no trabalho home office, está sendo muito maior. Então, as pessoas, elas realmente estão se cansando. Mas também tem esse outro lado dessa questão de buscar a vida das pessoas, saber o que está acontecendo, enfim. A rede social, a gente percebe também que ela pode trazer algumas percepções que não são verdadeiras, né? Nem todo mundo está muito feliz ali, não. Não é Com verdade? com certeza, não está muito feliz mesmo, né? Então, assim, é aquilo que a gente tinha falado. Só que, assim, essa inveja velada, ela vai trazer uma ansiedade, uma angústia, uma vitimização. Agora, assim, foi feito um estudo lá, né, na Dinamarca, no Instituto Dinamarquês, constatou que as pessoas que passaram uma semana sem verem redes sociais se sentiram menos estressadas, né? Pessoas que sabem dividir o tempo, conseguem ter mais tempo para descansar, fazer exercício, tarefa do dia a dia, ligar para a família e os amigos, ler um livro. E a conclusão que eles chegaram com essa pesquisa é assim, que o mundo das redes sociais é baseado em que mostra aos outros a nossa melhor versão distorcida do que realmente nós somos, não é? Então, na verdade, assim, eu acredito que o home office, ele é super importante. Eu acredito que as empresas não vão ser mais a mesma. Eles perceberam uma coisa muito legal, que assim, aquele funcionário em casa trabalhando em home office, ele vai ter menos gasto. Então, muitas empresas vão optar por isso, não é? E eles vão optar por isso no sentido de dar menos gastos para a empresa, né? E vai ajudar também, tem a coisa do transporte também, né? O transporte urbano, que a pessoa demora 2, 3 horas para chegar no trabalho. Então, eu acredito que irá diminuir essa questão de algumas empresas, as pessoas terem que ir ao escritório, à empresa, não é? A não ser aquelas empresas que a memória operacional ela é mais necessária, não é? Que nem as
fábrica de automóveis, e isso vai dar um norte diferente para a empresa no país, né? Então, na verdade, assim, em relação aos atendimentos, agora nós temos a telemedicina, que tem ajudado muito, não é? Os médicos, assim, agora, os pacientes de alto risco, e muitas vezes, para não ir no hospital, os convênios, ainda bem que liberaram a telemedicina, ainda não liberaram a teleneuropsicologia, porque eu acho que é uma boa coisa. Porque, na verdade, é o mesmo efeito. A gente vai estar com uma telona, a gente vai estar numa plataforma, e a gente vai estar atendendo Uhum, profissional é o mesmo, certo? Então, assim, o uhum. único problema são, assim, as questões relacionadas a gente fazendo a reab, muitas crianças que a gente utiliza jogos, né, para reabilitação Eu, com por jogos. exemplo, é, Mas em relação por exemplo, eu não posso trabalhar dentro da neuro, trabalhar por vídeo, não tem como. Porque eu sempre trabalhei então, uma atividade escrita, uma atividade mais interativa, para depois trabalhar com os jogos. Não, não tem como fazer isso, né, por vídeo. porque na sua área da neuropedagogia é necessário, né? Mas a minha área, que é a Uhum. avaliação, é, é Pode eficiente, se né? Porque fazer. assim, Uhum. neuropsicologia, né? Então, na verdade, ajudaria muito a teleneuropsicologia, ajudaria muito para a gente fazer a avaliação dos pacientes. Então, os convênios deveriam aceitar para que a gente possa trabalhar nessa linha, aceitar, porque é válido. E assim, tem os pacientes também, porque nós, como profissionais, nós somos graduados, especialistas na área. Então, a gente não vai fazer qualquer trabalho. Se o home office pode ser, a avaliação também pode ser, não é? Então, assim, existe Uhum. viés, mas a gente trabalha tudo dentro da ética da psicologia, né? E a gente não vai prejudicar nenhum paciente nesse sentido. Então, assim, existem coisas, aí que eu te falo, onde existem coisas boas, a telemedicina, Uhum. a psicologia, o atendimento online, não é? Então, Uhum. procurar alguma coisa para uma pesquisa. Então, existem coisas muito boas, mas também existem coisas ruins que a gente pode ver, como por exemplo, o médico vai lá, manda o paciente fazer uns exames, aí dá um probleminha, o paciente vai lá na internet, no senhor Google e procura e fica desesperado, sendo que assim, aí eu te faço uma pergunta, você pegaria qualquer tipo de pessoa, falaria para ela assim, olha, você estuda, eu tô com esse problema, agora você vai cuidar de mim, me dar a medicação, fazer uma cirurgia. Não tem como. Não vai, né? Então, assim, mesmo que você pesquise, você precisa ir no médico, no especialista que estudou 9, 10 anos. Estudou 10 anos, muito mais. Estuda a vida, nem 10 anos, ele estudou a vida inteira para chegar onde chegou, para chegar para você e falar assim: olha, você é meu paciente, estou aqui para te ajudar, e é assim que você deve proceder, não é? Então, só que Uhum. as pessoas, elas vão em busca de uma informação que muitas vezes não é boa para elas, não é? Então, assim, agora, principalmente agora com essa epidemia, a gente vê muitos gurus da medicina aí achando que pode fazer as coisas. Então, quem vai saber fazer isso é quem realmente estudou, é o médico que estudou, é o pesquisador, não é? Para poder trazer um benefício para o doente, né? Então, eu acho que a população, as pessoas têm que respeitarem. Se é para dizer assim, olha, cara, a gente tem que se cuidar, lavar as mãos, pôr máscara, pôr todos os aparatos para poder você sair, fazer higienização. Gente, não é brincadeira. Olha quantas pessoas já Uhum. morreram, mais de 40 mil pessoas. Aí eu fico pensando assim, o que está acontecendo, não é? Então, isso são os fake news que está trazendo uma falsa imagem para a população menos informada. Então Sim. a gente tem que ser, nesse momento, nós temos que ser sábios para poder discernir o que é certo e o que é errado. E o que é errado. Aham. Ontem mesmo eu estava conversando com um dos meus pacientes e você falando dos atendimentos online, né? Um dos meus alunos lá da faculdade. E ele estava comentando comigo que ele tem um parente que faz fisioterapia, né? E o doutor Paulo não sei se é fisioterapeuta, mas ele trabalha, acredito que sim, trabalha com Pilates, eu fazia Pilates com ele. E ele estava me falando, esse aluno estava me contando, que essa parente está fazendo a fisioterapia em casa,
com o próprio fisioterapeuta. Então, que é muito interessante, que ele vai passando os exercícios e ele vai acompanhando esse paciente durante os exercícios, né? Então, quer dizer, algumas coisas a gente consegue ter esse atendimento mais virtual, né? E que tem pessoas que têm essa necessidade, não tem como, né? Tem pacientes que necessitam desse acompanhamento mesmo estando né, em isolamento, ele tem que continuar, né? O caso das pessoas que fazem tratamento oncológico também tem essa necessidade, enfim, não deixa de ser prioritário nesse momento, né? Então, assim, a internet, ela traz coisas boas, né? Tem como se buscar informações, as pesquisas tem que se saber como que se pesquisa, o que você quer saber, né? Porque, na verdade, as informações, elas estão ali, mas a gente precisa saber da onde vêm aquelas informações, se realmente elas são verídicas ou não, né? Outra coisa que eu queria, né, que você me falasse aqui, é essa questão do uso, mas também da impulsividade, né, com as redes sociais. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, o que está eu estou percebendo uma coisa assim, eu acho que você também deve estar percebendo, que assim, é uma questão geral. Quando a gente liga a televisão, quando a gente vê na internet, está desencadeando uma impulsividade através dos meios de comunicação, certo? Por quê? Porque, na verdade, essa impulsividade é uma dinâmica social. Nós estamos dentro de uma dinâmica social, né? E aí, o que acontece? Você pode ver, se tem passeata lá na Paulista, tem briga. Se tem passeata em qualquer outro lugar, tem briga. Então, as pessoas, quando elas estão juntas, elas trabalham em bando, né? É como soltasse a boiada. E, na verdade, vem dentro dela aquele grau de impulsividade dentro do aspecto social para ter a atenção dos outros, né? Porque eu posso, eu faço, não é? E aí começa. Então faz com que o indivíduo ele não meça esforços para estar em exposição. Isso quando estão em bando, e muita gente fazendo uma passeata, tá? Mas assim, muitas vezes a gente tem visto pessoas tanto da mídia quanto do governo, e agora a gente não vai citar nomes, que na verdade estão agindo com impulsividade. Então, assim, faltando sabedoria para estar falando, para ter discernimento, para estar conversando. Então, eu acredito que, assim, às vezes o silêncio é a melhor arma. E o que está acontecendo? Essas pessoas, assim, às vezes as pessoas fazem bem para a sociedade, bem para o nosso país. Mas o problema é que muitas vezes ela está assumindo essa impulsividade, comportamento autodestrutivo, né? Para mostrar uma força, não é? Eu posso, eu falo. Só que, na verdade, assim, quando você se impõe e muitas vezes você age de uma forma impulsiva, você pode errar muito, certo? Porque, assim, você pode errar porque você não teve o crivo, sabe? O crivo para saber, assim, será que caberia agora nesse momento agir? Então a gente tem que ter sabedoria até para responder uma pergunta que uma pessoa faz para a gente, tá? Então, assim, esse padrão de funcionamento, ele está associado a uma deficiência na capacidade empática de favorecer a presença de comportamentos impulsivos. Então, assim, para que eu tenha empatia do outro, eu tenho que responder mal. Para que eu tenho que falar desse jeito. Então, assim, na verdade, a gente tem que ter, por exemplo, assim, ter uma polidez até para responder uma questão. E o que eu estou vendo hoje em dia é que as pessoas não estão tendo polidez. Então, está vendo, assim, um ataque de um contra o outro através da linguagem. A gente já falou isso outro dia. E na verdade, a linguagem, assim, é uma flecha lançada. E quando essa flecha é lançada, ela pode cair em qualquer lugar e ela não tem volta, não é? Uma palavra dada é uma flecha lançada. Mesmo que você tenha errado, poxa, desculpa, eu não poderia ter feito isso. Ah, mas essa pesquisa agora... Não, agora eu volto na pesquisa porque acredito que seria melhor. Então, existem coisas que estão acontecendo no nosso país, no mundo, em que as pessoas estão lançando
flechas através da palavra que não tem retorno, não é? E isso Sim. acaba, quando você está à frente de uma nação, quando você está à frente de um país, quando você está à frente de uma escola, de uma empresa, você precisa ter o discernimento de saber o que dizer. Mesmo que você Uhum. seja uma pessoa assertiva, você tem que ter esse discernimento. E eu diria assim, você teria que ter uma regulação afetiva para a resposta que você vai dar. Sabedoria, o Sim. próprio rei Salomão disse isso, que a gente tem que ter sabedoria. E se a gente não tem sabedoria, a gente peça para Deus. E aí, assim, eu vou te falar uma coisa. A Bíblia ela é muito sábia, não é? E aí quando eu estudo a história de Jesus, eu vejo uma coisa assim muito legal. Ele não respondia. Ele simplesmente ele contava uma história e deixava o outro refletir, não é? E isso é sabedoria. Então, quando ele poderia ter brigado, falado ali na cruz, né? Ele não falou nada. O silêncio foi a melhor arma. E aí é onde ele saiu vencedor, porque na verdade a gente tem que aprender com ele, não é? Com Jesus. Sim. Nesse de ter uma palavra boa para o outro, não é? Mesmo que a gente acha que está certo, só que na verdade a gente é humano e o humano erra muito, não é? Uhum. Então, O que eu essa vejo também que está acontecendo é o seguinte: as pessoas elas estão intolerantes. O isolamento trouxe isso, trouxe essa questão da intolerância, da impaciência, da irritabilidade, né? Então, quando eu vejo os protestos, mesmo que sejam a favor ou contra, não interessa, não é o caso aqui essa discussão, mas as pessoas elas estão buscando um espaço para extravasar toda essa questão emocional, né? Estão indo para a rua no momento que não era para ir, teria que estar respeitando toda essa questão de isolamento, mas as pessoas já estão intolerantes a este fato, então acha que tem o direito de sair e protestar e falar, enfim. Mas tudo isso é uma questão mesmo da autorregulação, né? A impulsividade, a pessoa agir por impulso, agir sem pensar, até numa discussão muito simples, né? Numa discussão sobre um assunto, ele não pensa, ele fala primeiro para pensar depois. E realmente, depois de dito, você não tem como corrigir. O correto é sempre estar pensando antes, refletindo sobre o que vai se falar, da forma que vai se posicionar. Né? Não é no grito, né? A com gente tem mil certeza, maneiras de se falar. Eu não preciso estar gritando, eu não preciso estar discutindo. Eu posso parar e analisar. De repente, a fala do outro, ela me traz algo de bom também, né? com certeza, isso que você falou é uma grande verdade, porque assim, é isso que você falou, as pessoas estão perdendo o controle, né? Os comportamentos agressivos, que tá pautado no sentimento muito grande de muita raiva, não é? Uhum. É muita raiva. Eu vejo gente, as pessoas estão com muita raiva, muito ódio. É um humor raivoso, né? Em que a pessoa quer destruir, comenta e comenta e comenta e fala, sabe? Então, na verdade, eu acho que agora é o momento da gente. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível, certo? Que é o adoecimento. Então, é bem assim, ó, cada um no seu quadrado, tá? Então, acho que Uhum. no momento, quem tem que cuidar da saúde são os médicos, são os biólogos que estão pesquisando, né, os cientistas, né, para poder encontrar um remédio efetivo. Então, eu acredito que assim eu acredito que o Conselho Regional de Medicina teria que estar falando com a população nesse sentido. Gente, tá na hora de vocês se cuidarem, porque nós estamos lutando com o inimigo invisível. Porque assim, muitas pessoas elas ficam sem chão. Ah, mas como liberou, então não está tendo mais o vírus. Eu falei, claro que está tendo. Como que não? Simplesmente as pessoas precisam trabalhar. Elas precisam trabalhar para ganhar o pão. Então aí nós temos dois problemas. Nós temos, se a pessoa não trabalha, vai morrer de fome, vai ter um problema da escassez, né? Mas assim, se ela não se protege, ela vai adoecer. E aí, como é que eu faço? Então, assim, eu acredito assim, trabalhar sim, quem pode vai trabalhar, quem está na linha de frente tem que trabalhar, certo? Mas as pessoas têm que se conscientizar que o inimigo oculto ainda está presente e que não vai adiantar sair para a rua gritando, esperneando, porque não Uhum. vai
resolver. Porque enquanto esse inimigo estiver aqui, a gente não sabe até quando vai. Somente quando tiver uma vacina, não é? Em que a gente vai poder. Foi assim na varíola, não é? Foi assim na meningite, foi assim na gripe espanhola, foi assim na gripe asiática. Então, assim, a gente fica assim desesperado porque assim, ao longo da história da humanidade, muitas epidemias vieram, que dizimaram praticamente cidades inteiras, não é? Então, você vê lá, os incas foram dizimados. Então, na verdade, a gente fica pensando, sempre existiu vírus e bactérias. Só que o nosso mundo hoje, século XXI, nós nunca tínhamos passado por tamanha aflição. Então, há um descontrole emocional por conta que o ser humano, o planeta não tinha passado por isso. Não é? Então, agora existe a corrida atrás de algo invisível para salvar vidas. E os médicos estão Exatamente. ali batalhando, sofrendo, angustiado, sabe? E aí, o que está acontecendo? Os enfermeiros, né? O médico, ele vai diagnosticar. O enfermeiro vai estar ali na linha de frente, dando a medicação. Os faxineiros vão estar limpando o hospital. Gente, a gente tem que se unir como nação. Não é? E aí eu fico pensando, não adianta sair por aí, a gente tem que ajudar o cara, põe a máscara. Ou você não pode, tem que se cuidar. É muito sério. É muito Então, sério, Vilma. Aqui na cidade que eu moro, eu saí esses dias que eu tive que ir no centro, justamente para ir no banco, né? Terrível. Eu só saí de casa por extrema necessidade. E o que eu vi de adolescentes e jovens adultos sem máscara, sem qualquer preocupação, sem, assim, é muito triste da gente ver, né? É uma situação que não estão pensando no outro. Acho que nem nele mesmo, nele próprio ele não está pensando, não. quanto mais Aí tem no o egoísmo, outro. né? O Ele não tá, egoísmo. ele não tá pensando no outro. Exatamente. Em casa tem a avó, tem o pai, tem a mãe, tem a irmã, sabe? Tem uma família, mas assim, É. isso não vai acontecer comigo, gente, você tá de brincadeira que não vai acontecer. Porque é uma Nossa. doença sistêmica, não é? E aí a gente Uhum. fica pensando assim, o que está acontecendo? Meu Deus, não é possível que as pessoas não É. querem se cuidar, não é? É. Ô, Vilma, me diz uma coisa, como que a neuropsicologia vê essas questões, né? Essas questões de comportamento, essa mudança de comportamento em relação às redes sociais? O que que você pode acrescentar aí para nós sobre isso? Então, a questão da neuropsicologia ela é avaliada no nível fisiológico e neural mais complexo, né? Então, assim, são as funções, a falta de antecipação, aprendendo com a experiência e com a solidariedade. E essa parte do cérebro, a gente já estudou muito, né? Supervisiona, ele concentra o comportamento, o julgamento, o controle do impulso, o pensamento crítico, e aí que usa com sabedoria nas condutas necessárias para que Uhum. direcione num contexto social e responsável e eficiente. É o córtex pré-frontal, não é? Que é o dorso lateral, que é o nosso maestro, né? É a parte do cérebro que permite que você sinta emoções e que vai regular todo o seu cérebro, não é? E aí Uhum. assim, lá você vai. Como ele vai regular tudo isso? Porque a neuropsicologia, o que ela estuda? Ela estuda todas as partes do cérebro. Lobo frontal, lobo occipital, lobo parietal, hipocampo, memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória semântica, memória bibliográfica, memória visual. Então, a gente estuda tudo isso num contexto, quando a gente faz uma avaliação. O paciente vem para a gente indicado pelo neuro, ou pela escola, ou a família mesmo quer que faça. E aí a avaliação. E a gente vai ver aonde está, de acordo com toda uma testagem que é padronizada, tá? Para a nossa população. Isso vem lá desde a Segunda Guerra Mundial, não é? Em que tinha um neurologista que ele começou a avaliar os pacientes, não é? O Lúria, né? E aí Olúria. e aí a gente tem visto que isso ajudou muito a ciência, principalmente na avaliação cerebral. E aí o que a gente tem visto? Que está havendo essa falta de julgamento é algum problema nesse córtex pré-frontal. Porque, na verdade, as pessoas não estão tendo o julgamento de que isso é É real. um desequilíbrio, né? A gente pode dizer que está acontecendo um desequilíbrio ali.
Isso, é um desequilíbrio que vai assim, porque o lobo frontal, ele também ele vai ajudar o seu sistema límbico, que é o das emoções, para poder você ter esse controle, não é? Então, ele vai ajudar tudo, é tudo um complexo. E aí, muitas vezes, esse sistema, ele não reconhece. As suas emoções estão tão afloradas, a sua impulsividade está tão aflorada, é como se você, o seu lobo, o seu sistema límbico, que é o sistema das emoções, estivesse com uma lâmpada incandescente. E aí o seu córtex pré-frontal, ele não dá conta, sabe? Desse julgamento que você deveria estar fazendo com sabedoria, só que você não está fazendo, não é? E aí eu Não fico se age com a razão, está se agindo com a emoção. pensando, você foi bem assertiva agora. E aí o que que acontece? É a mesma coisa assim, é como se ele tivesse diminuído nessa parte, houve um decréscimo Uhum. dessa capacidade de se expressar dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, não é? E aí o que que Uhum. acontece? Por exemplo, aquele aluno, você como professora, como mestrada, então assim, como que você vê o aluno, aquele aluno que entrega tudo no último minuto, sabe? Não tem um planejamento, não tem uma organização. Quando você bate o olho, você fala assim: o lobo frontal tá difícil a coisa aí, né? Entendeu? Por quê? Ele não se organizou, ele não se Não se planejou. planejou, não fez nenhum cronograma das atividades. Ele permitiu, né, que a procrastinação se aflorasse nesse momento, que é um comportamento totalmente que a gente fala que é nocivo, né? Isso. Então, assim, na verdade, por que, que as pessoas cometem os mesmos erros? Porque ela, por exemplo, ela teria que aprender com as lições da vida dela, não é? Por exemplo, se uma pessoa bate na outra, tem a mania de bater na outra o tempo todo, né? Por exemplo, num relacionamento, marido e mulher, tem mania de bater. Por isso que eu falo assim: se ele fez a primeira vez, vai fazer a segunda, vai fazer a terceira. Por quê? Porque ele não aprendeu com as experiências que, se ele fizer, ele vai ser prejudicado. Não aprendeu. Então, isso vai para todos os comportamentos. Quando a gente estuda Skinner, a gente avalia o que ocorre antes, durante e depois. E Então, o que depois. antecede a resposta e a consequência. É um paradigma. E esse paradigma, quem vai resolver é o lobo frontal, tá? E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, as pessoas não aprendem com a experiência. A experiência é vivida por ela, sabe? E aí, o que, que acontece? Ela é como se o seu lobo frontal, o seu córtex pré-frontal estivesse diminuído para a tomada de decisões. Porque é ele que toma as suas decisões, não é? Uhum. E aí tem a labilidade emocional também, tem a impulsividade por conta da labilidade emocional. E aí, assim, a gente vê isso. Cláudia, a gente vai internar todo mundo, não é possível. Porque, na verdade, a gente vê que por conta do coronavírus, as pessoas estão completamente, sabe assim, elas não estão bem. Eu tenho atendido muitas pessoas, elas não estão bem por conta de tudo isso. Não que a gente seja perfeito, a gente também erra. Só que a gente procura ser assertivo naquilo que a gente faz. Se eu não estou bem, eu vou parar, eu vou respirar fundo, eu vou ter meu momento de repouso, de reflexão para saber onde é que eu estou errando. Então, Uhum. na verdade, é o nosso córtex pré-frontal que vai decidir isso, né? E se ele tiver Uhum. diminuído de uma dificuldade, gente, você vai meter os pés pelas mãos, não é? E assim, por Ô, exemplo, Vilma, me diz uma coisa, eu vou te cortar aqui, que a gente está entrando nos 15 minutinhos finais aí. Eu queria que você desse para nós orientações a respeito de como que as pessoas podem perceber essa impulsividade, né? E depois eu queria que você também colocasse para nós orientações de como evitar esse comportamento. Vamos pensar que não seja uma disfunção nas funções executivas. Vamos pensar que o que está acontecendo agora, né, nessa questão desse desvio de comportamento, desse comportamento irregular, seja momentâneo. Então, o que a gente pode, né, o que você pode colocar para as pessoas poderem perceber quando estão agindo por impulsividade? Pastor Jonas, seja bem-vindo. tudo bem? Então, na verdade, Cláudia, assim, quando as pessoas estão agindo por impulsividade, primeiro,
provavelmente o cortisol dela está muito alto, por conta desse grau de ansiedade generalizado, e aí ela fica assim, é como se ela tivesse assim, ela tivesse dentro de uma fornalha, como uma panela de pressão, certo? Então, liberou muito cortisol, ela vai ficar estressada, ela vai ficar ansiosa, e diante do meio que ela está vivenciando, ela vai agir por impulso. Certo? Agora, se ela tem isso corriqueiramente, aí ela tem que procurar um neuro, um psiquiatra, para poder estar ajudando para diminuir, porque, na verdade, essa impulsividade também é neuroquímica. E essa impulsividade neuroquímica está vindo agora por conta de uma situação atípica. Existem aquelas pessoas que têm essa impulsividade por conta que ela é uma predisposição. Ou ela tem um TDAH, não é? Ou ela tem qualquer um transtorno bipolar, ela tem um transtorno de personalidade, mas é neuroquímico. Agora, existem aquelas pessoas que, por conta das vivências que estão tendo agora, neste momento, por conta do coronavírus, por conta da falta de dinheiro, por conta da escassez, tudo, também pode desenvolver essa impulsividade. E essa impulsividade vai trazer um malefício. Então, eu sempre falo assim, primeira coisa, quando eu pego um paciente que está nesse estádio, eu falo, vamos fazer exercício de respiração? Primeira coisa, ele precisa se acalmar, ele precisa ter calma. Respirar para saber. Você sabe que muitas vezes a pessoa não tem nem calma para respirar? Não tem nem calma para respirar. Ah, esse exercício de respiração me incomoda. Por quê? O grau está tão alto de impulsividade que ela não consegue. Mas a primeira coisa, se a pessoa ela percebeu que ela não está bem, esse grau está muito alto, ela precisa procurar um médico, né? Para poder estabilizar toda esse processo neuroquímico por conta da plasticidade neural dela. Então, assim, nesse caso é medicamentoso, quando há necessidade. Mas muitas vezes a pessoa desenvolveu isso agora, não é? Então, o caso da medicação, existe o caso em que a pessoa está desenvolvendo agora, porque está em casa, porque tem que dar conta do filhos, porque tem que dar conta do marido, porque tem que dar conta dela mesma. Então a gente tem que começar a ter um autocuidado, não é? E eu sempre falo, primeira coisa, primeiro passo, você tem que estabelecer uma rotina, né? Uma rotina para sua vida. Eu sempre falo assim, vamos fazer um mapa mental. O que eu tenho feito e o que esse fazer tem trazido para mim de benefício. Certo? E eu falo assim, vamos dividir o dia em 3 turnos, de manhã, tarde e à noite. Não é? Porque você tem que ter uma autorregulação do que você está passando neste momento. E isso não é fácil. Não é? Fazer esse reconhecimento é muito difícil. Então, e às vezes a pessoa precisa de ajuda, aquela pessoa que estoura qualquer coisa, sabe? Tem pavio curto, então ela perdeu a autorregulação afetiva que está trazendo ela naquele estado. Então, ela tem que perceber, peraí, meu pai, eu não posso agir assim, certo? O que está acontecendo comigo? Então, a pessoa tem que ter esse discernimento de não estar bem. E o primeiro passo é esse. Aí depois a gente vai pro caminho de como eu vou me ajudar. A Vilma e a Cláudia falaram que nós temos que dividir o dia. E porque geralmente as pessoas chegam pra gente assim e falam assim, eu fiquei mal o dia inteiro. Gente, muitas vezes ela não ficou mal o dia inteiro, ela ficou só na parte da manhã, ou só na parte da tarde, ou só a parte da noite, certo? Porque ninguém enlouquece o tempo todo, sabe? Ele tem momentos de lucidez. Então, ela tem que fazer um diário daquilo que de como ela está se sentindo no período da manhã, no período da tarde, no período da noite. E fazer esse mapa mental, o que eu posso fazer para melhorar a minha condição dessa impulsividade, do meu descontrole com a internet. Então, acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, sabe? Perceber quais são os gatilhos que levam ela a ter esse comportamento, esses momentos de explosão, né? Perceber durante o dia o que traz, o que te motiva, às vezes, a ser tão explosiva e agir de uma forma impulsiva, né? Tem que aprender a se conhecer, né? Eu não era assim antes da pandemia, estou dentro de casa, vivenciando uma situação totalmente nova, diferente,
Por que que eu estou assim? O que que está de errado? O que que está me levando a ter esses momentos, né? Eu acho que o caminho também é esse. Com certeza, a gente tem que ter muita calma nessa hora. Fala assim, tem que ter muita calma nessa hora. Começar a observar a natureza, começar a olhar os passarinhos cantando, não é? Aí eu sempre falo, se Deus cuida dos passarinhos, como é que ele não vai cuidar de nós? Então a É gente, ó, verdade. eu vou te falar uma coisa, ó. A gente tem que aproveitar para fazer os oito remédios. Olha, ar puro, beber água, ter uma boa noite de sono e vigília, uma boa alimentação, fazer exercício mesmo em casa, dá para fazer exercício, não é? Tomar um pouco de sol, não é? Ter uma vida espiritual. Eu acho que assim, são coisas que você pode fazer. Não importa a sua religião, a sua fé, mas você acreditar que Deus é um ser superior, vai te ajudar também. E aprender, Sim. eu sempre falo assim, olha, você precisa ser um pouco mais suave com você mesmo. Então, às vezes, a pessoa exige muito dela mesma, sabe? Então, essa suavidade vai ajudar ela a ter paz e a ter um equilíbrio, sabe? E assim, não vai entrando na onda de qualquer um. Eu acho que isso é importante. Você não tem que ser a Maria vai com as outras. Ah, eu vou. Ah, o pessoal vai, eu também vou. Peraí, mas o que vai trazer de bom para mim se eu for? O que vai trazer, o que vai agregar na minha vida eu agir dessa forma, né? Então a gente tem que ter sabedoria. E se você não tem, peça para Deus, porque Deus te dá sabedoria. E muito estudo, né? Porque a gente tem que fazer isso, não é? Porque senão a coisa não vira, né, Cláudia? É, exatamente. Fazendo um resumo geral, redes sociais têm os pontos bons e os pontos ruins, né? Nem todo mundo que está ali feliz, sorrindo, está feliz, pode estar mascarando, né, algo que não existe, né? E a gente também não pode se basear na vida dos outros, a gente tem que criar nossa própria história. Nossa história é linda, não importa se é boa, se é ruim, mas a nossa história é muito linda, não é, Vilma? Com Temos que certeza. pensar que temos amigos que a gente pode conversar, podemos trabalhar de uma outra forma essas redes sociais, evitar ao máximo de expor o nosso particular, os nossos trabalhos, as informações, os nossos conhecimentos sempre serão bem-vindos, né? Não importa se eu sou uma diretora de escola, se eu sou diretora de empresa, se eu sou uma simples cozinheira que cozinha muito bem e que pode compartilhar receitas deliciosas, não é verdade? Mas o importante é a gente mostrar aquilo que a gente tem de melhor, mas não nas redes sociais, às vezes numa ligação, conversando, dando um apoio para as pessoas. Isso mesmo, Fabiana, não é um mundo de Alice, né? Nós temos as rosas, mas nós temos os espinhos também. Vilma, quero te agradecer de montão novamente essa participação, essa conversa deliciosa. Quero agradecer também a todos que participaram aqui com a gente, que vieram, ficaram quietinhos, né? Os nossos ouvintes, eles não gostam de perguntar, eles ficam ali meio que tímidos, né? Sem grandes participações, mas mandem para nós o que vocês gostariam que a gente falasse, né? Nesse momento, nós estamos falando mais da questão social, da questão de comportamento, mas nós estamos aqui, o que vocês quiserem, a gente discute. Vamos começar também a falar um pouco agora da questão da educação das crianças, vamos falar das crianças autistas que estão aí sofrendo um pouco com essa questão da falta de rotina, desse isolamento, porque eles começam aí no momento de ter uma vida social e depois eles foram ceifados disso, mas nós estamos aí. Mandem pra gente o que vocês gostariam de ver nas próximas lives. Que isso, Deise? Vamos ter outras aí para você participar, não fica triste não, tá bom? Vilma, mais uma vez, obrigada, querida. Para você também, um beijo, tá? E vamos trabalhando, tá? Um beijo. Ok, beijos, tchau, Beijo a tchau. todos. Tchau, tchau.